Olá, meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas correções comentadas 2025. Aqui é o senhor professor Todai. Estamos aí fazendo a correção da prova da primeira fase da Faculdade de Ciências Médicas de São Paulo, né? A Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Bastante concorrida, apesar de ser uma faculdade privada, turma, mas ela tem muito renome, né? Inclusive, ela é bastante concorrida também para os próprios médicos que se formam para que depois façam as suas especializações, né? Uma faculdade bem conceituada aqui de São Paulo. Ela traz um vestibular feito pela banca da Unesp, no padrão Unesp, então a gente já está mesmo meio que acostumado, porque aquele padrão FAMERP, FAMEMA, tá certo? É aquele padrão da banca da Unesp, com um leve toque aí, vamos dizer assim, de tendência para a parte teórica, e ele não massacra tanto na parte de cálculo. Ele é um pouco mais no conceito mesmo, tá bom? Mas tirando isso, muito parecido com a prova aí no formato Unesp, tá ok? Vamos lá, turma. Então, aqui a primeira tela é para você que queira conferir o gabarito, né? Lembrando que as questões de física, elas são 10, tá bom? Elas vão aqui da 61 até a 70, tá bom? Mas você pode conferir aqui o gabarito das 80 questões aí da primeira fase. Muito bem, primeira questão então, questão de número 61, uma questão envolvendo velocidade média, uma questão bem tranquila, não deve ter encontrado nenhum problema para o aluno aí que tem pelo menos o conceito básico de física aí da primeira série do ensino médio ou mesmo do nono ano. Nos testes ergométricos, o paciente inicialmente caminha, depois corre por uma esteira e que a cada etapa, então, a velocidade e a inclinação são alteradas. A seguir, mostra a velocidade de algumas dessas etapas. Cada uma delas tem uma duração de 3 minutos. Um paciente, ele corre equivalente a 396 metros em uma das etapas de um teste ergométrico. Essa etapa era qual, turma? Né? Então, baseado aí nos 3 minutos e nos 396 metros, ele quer saber qual foi das etapas aí, tá bom? O que você tem que encontrar é a velocidade média, né, turma? Velocidade média, acho que a maioria de vocês aí sabem, né? Delta S, delta T. É a distância percorrida com o passar do tempo, tá bom? A distância que ele deu foi de 396 metros e o tempo de 3 minutos. É claro, como nós estamos aqui com metros por segundo, não há por que a gente trabalhar aqui, né, turma? Com um minuto. Então, nós vamos multiplicar esse 3 aqui por 60, tá bom? Então, nós vamos encontrar 180 segundos, tá bom? E finalmente aplicarmos a fórmula, né? 396 aí dividido por 180, turma, nós vamos encontrar o valor de aproximadamente aí 2,2, não é aproximado não, Todai, dá na pinta, né? Dá certinho. 2,2 metros por segundo, tá bom? 2 vezes 18 dá 36, né? Pessoal, sobra 36, 3 vezes, 2 vezes 18 de novo, 36, tá certo? Dá para fazer de cabeça, inclusive, né? Tá bom? Então, olha aí, turma, 2,2 ela está aonde, turma? 2,2 ela está na etapa 5, ok? Ó. Se ela está na etapa 5, a resposta então é a alternativa B, ok? Espero que você tenha levado aí uma questão bem tranquila. Muito bem, questão 62, a velha e boa questão da quantidade de movimento, da conservação, né, turma? Na famosa colisão. Uma questão simbólica também da física, que dificilmente ela fica fora dos vestibulares, tá bom? É uma questão que a gente dá praticamente como certa. Então vamos lá. Uma esfera X, ela tem massa mx. Colide com uma esfera Y de massa my, que se encontrava em repouso. Então a my estava parada e a X vem dar-lhe uma cacetada, tá? Após a colisão, ambas as esferas se movem na direção que a esfera X se movia antes da colisão, ou seja, da esquerda para a direita, conforme a figura. Sabendo que mx é maior do que o my, então cuidado aí, pessoal, tá? A massa delas não são iguais. A massa da mx é maior que a my. E que a duração da colisão fx, e que durante, perdão, a colisão Fx é a intensidade média da força da esfera X exerce na Y, tá? Então, sempre que há uma colisão, uma transferência de energia, né, turma? Então, nós temos uma força Fx, que é a intensidade média da força que é transferida, então, para a esfera Y.
e que, em contrapartida, Fy é a intensidade que a força Y exerce na X, porque toda ação tem uma reação de mesma direção, porém sentidos contrários aplicados em corpos distintos, né, pessoal? Já diz a lei de Newton. Muito bem. Então vamos lá, turminha. Ele quer saber o seguinte: baseado nisso, né, nós temos que aí tem as alternativas da relação entre força e massa. Então, a dica eu já tinha dado no começo, nós vamos começar pela colisão, né? Então aqui eu coloquei um quadrinho para te mostrar o que está acontecendo, né? Então, ó, vem a X, a Y está parada, tá certo? Depois, então, pessoal, a X segue para um lado, né? E a Y para o outro. Por quê? Porque a X ela aplica uma força em Y que aplica uma força em X. Não é isso? Tem uma força aqui durante a pancada. Bom, aqui, pessoal, nós temos algumas hipóteses, né? Como o mx, né, a massa do x, ela é bem maior do que a massa do y, a única hipótese que nós vamos ter é essa daqui de baixo, tá? O que vai acontecer aqui, Todai? Bom, o y estava parado, né? Então, depois da cacetada, obviamente que o y não tem outra opção. O y tem que seguir para a direita, tá? E o x, como ele é maior, turma, como o mx é maior que o my, a tendência é que ele siga junto, tá? Ele segue para a direita também, tá? Bom, pela terceira lei de Newton, então, nós temos o que eu já tinha cantado para vocês também, né? Mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários, né? Aplicados em corpos distintos. O x aplica no y, o y aplica no x. Então, o módulo da força resultante dos dois é a mesma, tá bom, pessoal? Então, olha aí, turma. Como eu falei aqui, né? Como a massa do x ela é bem maior que a massa do y, então a gente pode dizer que o fator, né? Fy, F ou massa y, ele vai ser o quê? Maior. Por quê? Porque, turma, lembra da segunda lei de Newton agora, né? Força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Então, haverá uma aceleração aqui. A aceleração deles, então, é dada pela força dividido pelo quê? Pela massa. Como o mx ele é bem maior do que o y, quem acelera mais é quem, pessoal? É a y, né? A y tende a ter uma aceleração maior. Se ela tem uma aceleração maior, então se a aceleração de y, pessoal, ela é maior do que a aceleração de x, então nós vamos ter que o fx sobre o mx é menor do que o fy sobre o my, o que a gente encontra na alternativa D, né? Ou seja, nem precisou usar aí a fórmula da quantidade de movimento, né, pessoal? Bastou uma comparação simples pela segunda lei de Newton que nós matamos a questão, tá? Achei que ele precisaria aí da quantidade de movimento antes e depois, sistema conservativo, mas nem precisou, porque ele só pede uma relação entre força e massa, e isso a gente tira pela própria princípio fundamental da dinâmica, pela segunda lei mesmo, tá bom? Então você usou terceira lei, segunda lei de Newton aí, uma questão bem básica da dinâmica, espero que você tenha levado ela numa boa. Questão 63, turma, vamos lá. Partindo do repouso, um avião ele tem massa de 72 toneladas. Cuidado com 72 toneladas, né, pessoal? Dificilmente a gente vai usar o toneladas. Nós vamos ter que acabar passando isso daqui, se for esse estado da massa, né? Precisa ver ainda. Vai ter que passar isso aí para quilos ou para... Bom, para quilos, né? Mas vamos ver, vamos em frente. Desloca-se na pista de um aeroporto até atingir a velocidade. Engraçado. A banca da Unesp esse ano de 2025 ela gostou dessa questão. Ela cobrou em 3 vestibulares que a banca da Unesp fez, ela cobrou esse avião partindo do repouso na primeira fase, né? Ela cobrou na própria questão da Unesp, ela cobrou na FAMERP e agora ela está cobrando também na Santa Casa, né? A banca realmente deve ser vontade do professor de viajar, né, pessoal de avião, só pode ser. Brincadeiras à parte, vamos lá, turma. Desculpem aí, vamos lá. Partindo então do repouso, um avião com massa de 72 toneladas desloca-se numa pista de aeroporto até atingir a velocidade de 80 metros por segundo. Momento em que as rodas deixam o solo. É o que a gente chama de velocidade de decolagem, né? Quando ele está descolando, né? Deslocando da pista. Muito bem. O impulso recebido por esse avião durante a decolagem foi de quanto? Bom, aqui, pessoal, para o aluno fazer essa questão, ele precisa saber um teoremazinho, tá?
Toda vez que relacionar aqui impulso com velocidade, é o famoso teorema do impulso. E o que o teorema do impulso diz, Todai? Esse teorema aqui, ó, teorema do impulso. Muito bem, turma. O teorema do impulso ele diz que o impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimento, tá legal? Todai, como é que eu ia saber que era pelo teorema do impulso que eu ia sair? Porque quando você tem aí a palavra impulso, né, pessoal? Aí ele te deu a dica, né, do impulso relacionado à velocidade, pronto, tá dado a dica aí, tá bom? E o que, que ele quer mesmo, Todai? Bom, ele quer justamente o impulso, tá, pessoal? A única coisa que você tem é a massa e a velocidade, então não tem o que errar, né? Bom, como o impulso resultante é a variação da quantidade de movimento, a variação seria massa, velocidade final, menos massa, velocidade inicial, tá? Porém, como ele estava em repouso, né, turma? Então esse cara aqui vai embora. Então, o impulso resultante é só a massa vezes a velocidade. Como eu falei no começo, toma cuidado com esse tonelada, né? A gente tem que passar para o sistema internacional que é quilos, então 72 mil quilos, multiplicado pelo 80 metros por segundo, que é a velocidade, que é inclusive quilogramas metros por segundo, turma, é a mesma coisa que newton segundos, tá? Porque quilogramas metros por segundo é a unidade de quantidade de movimento e newton segundos é a unidade de impulso. Como eles são iguais no teorema, então é tranquilo, né? 80 aí, vezes 72 mil, nós vamos encontrar aí 5.760.000, que passando aí para a notação científica, né, pessoal, e ele fala em aproximadamente, a gente faz um 5,8 aproximando aqui, puxa 3, 6, 5, 6 casas, né? Puxa 6 casas. Então, ficamos com a alternativa, vamos lá, 5, 10 a oitava sexta, ficamos com a alternativa C. Nem precisava eu colocar aqui, porque eu já tinha colocado embaixo, tá bom? Então, tranquilo, né? O aluno tinha que saber, isso é fato, né, pessoal? Tem que saber o teorema do impulso aí, teorema importante, que se aprende aí, geralmente no final do primeiro ano aí da primeira série, alguns aprendem na segunda série do ensino médio, tá bom? Vamos em frente aí, questão 64, vamos lá. Bom, questão 64, então, nós temos o seguinte, pessoal. Urano é um planeta lá no final do sistema solar, um joviano planeta, né? Um planeta aí da massa gasosa, né, pessoal? Formado de gases. Então, Urano, um planeta do sistema solar em cuja superfície a aceleração da gravidade tem um valor bem próximo da aceleração daqui da superfície da Terra. Também é a única coisa que talvez eles tenham iguais, né? E de resto, não tem nada parecido. A lei da gravitação universal de Newton permite deduzir que Urano e Terra também têm valores próximos do quê? Então vamos lá, pessoal. Então nós precisamos ver que tem mais alguma coisinha que parece que eles têm iguais, né? O produto entre as massas e o diâmetro será em termos de massa, né? O Urano é bem maior, né? Nos produtos entre a massa e os raios elevados ao quadrado, tá? Em seus diâmetros ou na razão entre a massa e os raios elevados. Então vamos lá. Dentro do que a gente consegue estabelecer pela física, né, pessoal? Uma vez que a gente sabe que é a gravidade que é igual, então nós vamos partir da gravidade, né? Então, como é que você chegou nessa formulinha que a aceleração da gravidade é gm sobre r, né? Turma, a gente faz ali aquela dedução pela força peso igual à força, olha, faz o peso igual à força gravitacional de Newton, né? O que é o peso? O peso é mg, massa gravidade. A força gravitacional do Newton é o Gzão, emão, eminho, dividido pelo quê? Pelo R, que seria o raio do próprio planeta, né? Então, se você cortar aqui o eminho, turma, né, você vai chegar então aí nesta forma, né? Aí, ó, o Gzinho ele é igual ao Gzão, M, dividido por R, né? Tá bom? Tranquilo aí, né? Então, desculpa, é quadrado, né? Esqueci do quadrado aqui, tá bom? Então, é o peso, né? Igual à força gravitacional do Newton. Então, o aluno que não lembrar do Gzinho, ele lembra da fórmula do peso. Então, seria, por exemplo, para uma pessoa teoricamente, né? Aqui em cima do planeta, pessoal, tem a força peso e tem a força gravitacional que atrai a pessoa. Então, se você igualar a força gravitacional aqui à força peso, você vai ter mg igual ao gzão m eminho r ao quadrado. Você vê que a gravidade de um planeta ela não depende da pessoa que está em cima dele, né? Ou do, enfim, do corpo que está
no planeta, tá? Não, ela depende simplesmente da massa e do raio. Como aqui todas as alternativas estão relacionadas à massa e raio, praticamente, diâmetro, essas coisas, então a gente vai partir por aqui. Mas, Sodai, por que você partiu do Gzinho? Isso que eu não entendi. Porque ele fala que o Gzinho é a única que ele falou que pode comparar, que é praticamente igual. Então veja o que eu vou fazer agora, pessoal. Como ele fala que praticamente, ó, o Gzinho de Urano é praticamente igual ao Gzinho da Terra, é bem próximo, então eu posso igualar um com o outro aqui para estabelecer uma relação entre massa, raio, diâmetro, sacou a ideia? Muito bem, igualando as duas, quem que a gente pode cortar? A constante universal da gravitação, né? A constante da gravitação universal vai embora. Então nós vamos ter aqui uma relação entre massa e raio ao quadrado deles, o que me dá então aí, pessoal, uma situação bem interessante, ó. MU sobre RU ao quadrado é praticamente MT sobre RT ao quadrado. Isso eu vou encontrar na alternativa E. A razão, que é divisão entre as massas e o quadrado, né, dos raios, os raios elevados ao quadrado, tá bom? Questão tranquila, o aluno tinha que saber aí a fórmula para calcular a aceleração da gravidade de um planeta, que não é tão complicado assim, né, pessoal? Ou mesmo já sabia ou fazia dedução, né, através do peso e da força gravitacional de Newton, ok? Questão tranquila, você deve ter levado aí numa boa. Questão 65, pessoal, vamos lá. Então, questão 65, nós temos aí a calibração da proveta de vidro, do volume de meio litro, aí, 500 ml, ela foi efetuada para uma temperatura de 20 graus Celsius, tá? Muito bem. Considerando o coeficiente de dilatação linear do vidro 3,3 10 a menos sexto Celsius a menos 1, a diferença entre o volume de 500 ml indicado na proveta a uma temperatura de 25 graus, né, pessoal, e o volume real do líquido nela contido, e essa temperatura é de aproximadamente quanto, né? Então, vamos usar lá aquela velha fórmula da dilatação, né, pessoal, tá? Então, a diferença entre os volumes, né, que é o que ele quer, a diferença entre os volumes correspondente à variação da proveta, a gente calcula da seguinte forma: ΔV é igual a V0 gama delta teta. Lembra disso, pessoal? Muito parecido, né, com a fórmula da variação linear, né? Delta L é igual a L0 alfa delta teta. A diferença é que o alfa é para quando você tem uma dilatação o quê? Linear, tá? Superficial eu tenho beta, tá certo? Que aí é a variação da área. E no volume eu tenho o gama, tá bom, pessoal? No volume aí eu tenho gama. Bom, ele deu coeficiente de dilatação linear, né, Todai? Ele deu o alfa, tá? Quando você tem o gama e você quer o alfa, o gama ele é o quê, pessoal? 3 vezes o valor do alfa, tá bom? Toma bastante cuidado com isso daí, tá legal? Muito bem, então nós vamos colocar aqui, ó, delta V igual a V0, no lugar do gama, como eu falei para vocês, é 3 vezes o valor do alfa, muito cuidado, porque foi uma pegadinha, ele deu a dilatação aqui do alfa, ele deu a linear, olha que linear, ele não deu a volumétrica, tá? Então, tinha que tomar esse cuidado aí, tá? Volume inicial ele deu 500 ml, né? Depois 3 vezes o valor que ele deu, que é 3,310 a menos 6. E a variação de temperatura é muito pouco, né? Ela é de 20 para 25, 5 graus só. Bom, fazendo essa continha aqui, pessoal, uma conta que você não deve ter encontrado muita dificuldade, né? 25 menos 20 vai dar 5, né, gente? 5 vezes 5 dá 25 com 2 zeros, né? Esse 2 zeros você pode passar para cá. E aqui, 3 vezes o 3,3 vai dar o quê? 9,9, né? Então, não é uma conta complicada de você fazer, não. Tá bom? Você vai encontrar aqui o valor de 2,5 10 a menos 2 ml, o que dá a nossa variação do que, Todai? Isso aqui já é a resposta, Todai? Sim, é a variação do volume, já é a resposta que ele pediu. Ele quer, ó, olha aqui, pessoal. A diferença do volume indicado na proveta e o volume do líquido contido, então, é de alternativa E, 2,5 10 a menos 2, tá bom? Todai também é aproximado, por causa desse 9,9, né, pessoal? Ninguém merece 9,9, né? A gente vai botar logo um 10 aqui, tá bom? Esse 9,9 aqui a gente coloca um 10. Aí 10 a menos 6 com 10 dá 10 a menos o quê? Dá 10 a menos 5, né, pessoal? 10 a menos 5. Tudo esse cara aqui do parênteses fica 10 a menos 5. 5 vezes
500 vai dar o quê? 25 com 10 ao quadrado, né? Tá certo? A gente põe um 2,5 e coloca um, baixa um e aumenta um aqui para 10 ao cubo, né? Então vai ficar 2,5, cubo com menos 5, menos 2. Eu falei que dava para fazer rapidinho ali, tranquilo, tá bom? Mas não acredito que você tenha tido problema não. O que, que o aluno tinha que lembrar? Isso aqui ele tinha que lembrar, pessoal. A fórmula da dilatação volumétrica e tomar cuidado que quando ele dá linear, o coeficiente linear, você tem que passar para o volumétrico. Perfeito? Maravilha. Mais uma questão que certeza que você levou aí. Turma, questão aí meio que teórica, né? Uma questão envolvendo o olho humano. Um objeto numa situação próxima a 25 centímetros, que é o padrão, e eu tenho uma imagem que está conjugada a 50 centímetros. Nós temos aí ou um olho presbíope, só pela imagem, tá? Não li o enunciado ainda. Isso aí, ou é um olho presbíope, ou é um olho hipermétrope. Por que, que eu sei isso, Todai? Por causa da lente corretiva aqui, né? Isso é uma lente convergente, pessoal. Se fosse um míope, teria uma lente divergente, tá? Então aqui o cara tem hipermetropia ou ele tem presbiopia. Qual a diferença dos dois, Todai? É o seguinte, turma, nenhum jovem vai ter presbiopia, tá? A pessoa pode nascer com o defeito da visão da hipermetropia? Sim. Ela nasce com presbiopia? Não. A presbiopia ela vai adquirir depois dos 45, 50 anos, tá? Por quê? Porque aí os músculos ciliares, eles começam a enrijecer e há uma dificuldade na acomodação da imagem, pessoal, tá? Na hora que ele vai focar ali, ele já não consegue ter essa mesma facilidade que ele tinha, tá bom? Probleminha da idade. Então a presbiopia é uma hipermetropia que você vai adquirir com a idade, tá? Vamos lá, agora vamos ler a questão. A presbiopia é uma anomalia de visão associada ao envelhecimento, na qual a acomodação visual do olho diminui, afetando a capacidade de focalizar objetos. Perfeito, foi exatamente o que a gente falou aqui, né? Considere que um dos olhos de uma pessoa portadora de presbiopia conjugue uma imagem nítida de um objeto apenas se estiver uma imagem de 50 centímetros ou mais. Toda isso aqui está me lembrando do meu pai, minha mãe, quando eu vou colocar alguma coisa para eles verem no celular, eles pegam assim e esticam o meu braço para longe, né? Isso mesmo, pessoal, eles precisam disso porque eles têm dificuldade muito de ver de perto, eles precisam jogar o objeto um pouco mais para distante, que é o que justamente ocorre o contrário do míope, né? Que tem que fazer a aproximação do objeto, tá? Por quê? Porque no míope a imagem se forma antes da retina. E tanto na presbiopia como na hipermetropia, ela vai se formar, teoricamente, ela se formaria depois, né? Muito bem. Para que então o olho possa conjugar a imagem nítida, a distância que a gente quer, o padrão, né? 25 centímetros, usa-se uma lente convergente, posicionando o objeto e o olho, que conjuga a imagem virtual situada a 50 centímetros no olho. Desprezando a distância, né, pessoal, sempre da lente do olho, qual seria então a vergência desse cara aí? Poxa, toda a vergência dele é 2 graus, né? Tá na cara. Mas como é que você fez de cabeça? Mas não você precisa fazer de cabeça não. Vamos devagarinho aí, pessoal. A vergência de uma lente, ela pode ser determinada a partir da lei de Gauss, tá bom, turminha? Lembra disso aí, tá? Mas não é só um distância focal, Todai, não. Um distância focal é para miopia. Quando é para hipermetropia, a gente precisa saber o local onde vai ser conjugada a imagem. Então a gente usa a equação de Gauss, tá, pessoal? Então é 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P', tá? Bom, uma vez que o P ele é 25 centímetros, né, que é o padrão, então a gente vai colocar 0,25, porque para entrar em dioptrias, turma, tem que estar na unidade do sistema internacional. Isso é uma coisinha que você não pode esquecer, tá bom? O P', o que, que é? É a distância da imagem, né, pessoal? É 50, tá bom? Então nós vamos pôr menos 5, menos 0,5 aí. Então vai ficar assim, ó, 1 sobre 0,25, né? Mais o menos, né? Porque aqui vai ficar negativo, tá certo? 1 menos 0,5. Tô daí não entendi uma coisa. O que, que você não entendeu, ser humano? Eu não entendi por que, que ficou um menos aqui, ó, no P' e não no P. Por que, que o P é positivo e o P' é negativo? Bom, o P, gente, sempre é positivo. Distância de um objeto à lente sempre ela vai ser positiva, tá? A distância do P' é que pode ser negativo ou positivo. O que acontece é o seguinte, turma. Se você for fazer a conjugação desta imagem aqui num
numa lente convergente, tá? Ela está no mesmo lado aqui da lente, né, pessoal? Então essa imagem ela é feita, como ela é uma lente convergente, os raios vão convergir, ó, tá vendo? Ela é fruto do quê? Ó? Ela é fruto de prolongamento, pessoal. E toda imagem que se forma por prolongamento, ela é o quê? Ela é virtual ou ela é real, turma? Ela é virtual. Só a imagem que se forma a partir de cruzamento efetivo é que é real, tá? Então essa imagem ela é virtual. Se ela é virtual, tá? A gente tem que colocar então negativo aqui, tá bom? Então bastante cuidado aí que o pelinha tinha que entrar negativo, ok? Então nós vamos ter o que aí? Bom, aí nós vamos ter o seguinte, pessoal, 1 dividido por 0,25 é 4, tá certo? E 1 dividido pela metade é 2, ok? Então 4 menos 2 deu 2, por isso que eu te falei que deu para fazer de cabeça que deu 2 dioptrias, né? Alguém poderia dizer, são 2 graus, então, toda isso, 2 graus. E por que é positivo? Lente convergente, foco positivo, né? Se fosse negativo, seria uma lente divergente, o cara seria míope, ok? Então, o que o aluno tinha que lembrar, pessoal? Ele tem que lembrar que na hipermetropia e na presbiopia, ele tem que usar a equação de Gauss, tá bom? Toda é aquela que a gente acha vergência só colocando a distância que o cara vai enxergar aqui no lugar do foco, que cai já direto aqui em dioptrias, o que é? Isso é para o que, pessoal? Isso é para miopia. Isso é para a lente divergente, tá bom? Cuidado, não é o nosso caso aqui, tá bom? O nosso caso é para hipermetropia ou presbiopia. Toda aí a fórmula para calcular astigmatismo não tem, ser humano. Astigmatismo é um desvio ocular de geometria entre a córnea e a retina. Então nós temos que fazer teoria só, né? Ele pode pedir na teoria, dizendo que a pessoa tem um desvio geométrico de tantos graus, horário, anti-horário, tá? E a gente vai ter aí só o desvio, não tem fórmula para calcular isso daí não, tá bom? Astigmatismo não. Maravilha, turma, vamos para a próxima? Bora, Todai, vamos que vamos. Então aí, questão 67, uma questão bem tranquila, viu, pessoal? Uma questão da segunda série do ensino médio, né? Uma questão aí da famosa equação fundamental da ondulatória. Vai ver o que a lambda faz, você não deve ter encontrado muita dificuldade, não. O gráfico mostra a velocidade de propagação de ondas sonoras no ar, que varia com o quê? Com a temperatura, tá bom, pessoal? Então, olha que bacana aí. Para quem não sabia dessa, é novidade aí, tá? Sim, a velocidade do som, ela depende também da temperatura. Olha que legal. Uma onda sonora ela tem 200 Hz de frequência, se propaga no ar com um comprimento de onda de 1,84 metros, né? Aí ele pergunta qual seria então a temperatura do ar. Bom, a gente vai ter que achar alguma das coisas que tem no gráfico para poder encontrar a temperatura, você concorda? O que ele tem? Ele tem a velocidade no gráfico, é isso que eu tenho que achar. Ah, mas eu só tenho frequência e comprimento de onda. Então vai para a equação fundamental da ondulatória, né? V igual a lambda F, vai ver o que a lambda faz, tá bom? Lambda ele deu já na unidade do sistema internacional, 1,84, e o Hertz também. Tá, pessoal? Fazendo essa continha que é bem simples, né? 368 metros por segundo. Você vai ver que 368 metros por segundo, ela daria aproximadamente por aqui, tá? 368 dá quase ali no 370, né, pessoal? Então ela estaria mais ou menos aqui, fazendo aqui a baixada, ela dá aproximadamente aí 60, tá? A gente pode jogar em torno aí de 60, tá bom? Que seria a alternativa C. Tá bem no 60, mas como ele fala, ele dá aqui o aproximadamente, a gente pode jogar no 60, tá? 368 está muito próximo aqui do 370, baixou, tá? Então temperatura de 60 graus, acredito que você tenha levado, né? Dificilmente alguém errou uma questão dessa, né, pessoal? Questão praticamente dada aí pelo examinador, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Então, turma, como eu falei para vocês aqui na questão 68, ó, mais uma vez aí a Santa Casa, a Unesp, ela está privilegiando a parte teórica, né? Ela não quer realmente que você faça cálculo, mas é importante também que você conheça a teoria, tá? Considere dois objetos de dimensões desprezíveis eletricamente com as cargas Q1 e Q2. Há um ponto P localizado entre esses dois objetos e sobre o segmento de E reta que une
o campo elétrico resultante produzido pelas cargas elétricas presentes em cada objeto, ela tem que ser nula, tá? Muito bem, é uma condição que o exercício impôs aqui, pessoal. Muito bem, nessas condições e considerando o potencial elétrico no infinito igual a zero, as cargas Q1 e Q2, elas têm que ter o quê, pessoal? Sinais opostos, sinais iguais e o potencial elétrico, como que ele tem que ser no ponto P, tá bom? Muito bem, turminha. Então vamos lá. O que vai acontecer aqui? Você tem que lembrar o seguinte, turma, que quando a carga ela tem origem positiva, tá? Ela tem um campo de afastamento, tá bom? Isso você não pode esquecer. E quando a carga ela tem origem negativa, ele é de aproximação, tá bom? Então deixa eu te mostrar esse desenho aqui, pessoal, que você vai entender melhor o que está acontecendo. Ó, quando eu tenho, por exemplo, positivo e positivo, a carga gerada pela roxinha aqui, que é o Q1, ela é de afastamento. E a carga gerada pela positiva pela Q2, ela vai ser de afastamento. Eu posso ter aqui uma anulação, um anula o outro, né, pessoal? E eu vou ter o campo elétrico aqui, o que? Campo elétrico resultante aqui, ele vai ser zero, né? Campo elétrico resultante zero. De maneira análoga, se for negativa. Acontece que negativa ela é de aproximação, então o E1 vai ser de aproximação e o E2 de aproximação. Mas veja que vai acontecer a mesma coisa, o campo elétrico resultante ele vai ser nulo. Então, sinais opostos, a gente já vai cancelar, tá bom? Elas têm que ter o mesmo sinal. Agora, quanto ao potencial elétrico, gente, no ponto P, ele vai ser diferente ou igual a zero? Bom, pessoal, aí não tem como, né? Uma vez que nós estamos trabalhando com sinais opostos, né, pessoal? Se eu tiver sinais opostos, né? Perdão, desculpa, eu estou com o mesmo sinal, meu perdão, estou com o mesmo sinal, a gente já concluiu que tem que ser o mesmo sinal. Se eu estou com o mesmo sinal, turma, como é que eu vou ter, com o mesmo sinal, eu vou ter valores algébricos que vão dar zero? Não tem como. Por exemplo, vamos supor que aqui eu tenho um valor de 4 joules, aqui eu tenho um valor de 4 joules, pessoal, aqui vai dar resultante 8, né? Então ele não tem como, é impossível ele dar zero, tá? Se ele não dá zero, Todai, ele só pode ser alternativa D, tá? Então é mesmo sinal, né? E o potencial elétrico ele vai acabar sendo diferente de zero, tá? Eu coloquei uma explicaçãozinha para você aqui, vamos ver se você consegue entender. Para que o campo elétrico resultante P seja nulo, os campos elétricos E1 e E2, produzidos respectivamente pelos pontos eletricamente carregados Q1 e Q2, devem ter sentidos opostos e ser iguais em módulos, que a gente falou aqui. Módulo é o tamanho do vetor, tá? Muito bem, pessoal. Dada a posição P, né? Para que isso ocorra, Q1 e Q2 tem que ter o quê? Mesmo sinal, tá? Tem que ter mais e mais ou menos e menos. Como o potencial elétrico produzido pela carga é essa formulinha aqui, né? Do potencial elétrico, lembra dela, né, pessoal? Muito parecida com a do campo elétrico. A diferença do campo elétrico é que você vai ter um R ao quadrado aqui, tá bom? E ela é uma grandeza vetorial. O potencial, ele é uma grandeza escalar, né? A gente só soma. Para ele ser diferente de zero, pessoal, a partir do momento que eles têm o que? O mesmo sinal, né? Então eu só posso ter a alternativa D. Facinho, não é uma questão complicada também, você deve ter levado numa boa, tá bom? Muito bem, turminha, agora sim, né? Uma questão de eletrodinâmica que estava demorando, está quase acabando a prova também, né? Então a gente sempre tem que ter aí uma questãozinha de eletrodinâmica, tivemos eletrostática. E depois aí para finalizar nós vamos ter uma questão de física moderna, mas bem tranquila. Então talvez a questão que tenha te dado um pouco mais trabalho é a questão 69, né? A pessoa costuma ter um pouquinho de trabalho às vezes nela, mas não precisa ter medo da eletricidade não, pessoal. Ela não machuca não. Uma questãozinha aí bem parecida com o que vem caindo, é recorrente já nos vestibulares, FUVEST já pediu também, tá bom? O que nós temos aqui? Um gerador que tem uma resistência interna, uma tensão aqui, força eletromotriz de 3 volts, uma corrente de 60 mA, um LED que consome 2,25 e um resistor protegendo o LED para ele não queimar, tá bom? Tudo em série, né, turma? Não complica muito a nossa vida. A figura mostra um circuito constituído então de força eletromotriz 3 volts, uma resistência interna, né, como eu disse para vocês, um resistor de 10 ohms e um LED associado em série. A corrente do circuito 60 mA. A diferença de potencial entre os terminais do LED é 2,25 e ele quer saber a resistência então do gerador. Então vamos lá, tem várias maneiras de se fazer, pessoal. Vamos tentar pegar aqui a maneira mais simples, né? Então, para determinar a resistência interna do gerador,
é preciso ter então atenção nos terminais, né, e a corrente que passa por ele, pessoal. Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos lá, nós vamos fazer o seguinte, pela própria primeira lei de Ohm, né, pessoal, o famoso Ukiri, lembra dele, ó? O Ukiri, eu sempre gosto de fazer aqui o desenho, né, ó. U-R-I. O que é isso aqui, Todai? Isso aqui é a primeira lei, né? Primeira lei de quem, Todai? De George Simon Ohm. Ele relaciona tensão, resistência e corrente. Se você quer o U, você tampa aqui o U, você faz RI, tá certo? Então, a tensão em cima do resistor ali, pessoal, que é essa tensão que eu quero aqui, né? Se a corrente ela está passando aqui, ó, no sentido horário, né? Tá certo? Então, aqui nós temos uma queda de tensão no sentido anti-horário. É essa tensão que eu quero descobrir. Eu vou chamá-la de UR, tá ok? Ela vai ser igual ao valor da resistência pela corrente. Então, é 10 vezes os 60 miliampere. Não vamos esquecer que miliampere é 10 a menos 3, né, turminha? Tá bom? Então, vamos ter aqui 60 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 0,6 volts. Fechou? Maravilha. Então, a gente já tem aqui 0,6 volts. Nós temos aqui 2,25 volts, né? Você já viu qual é o próximo passo que nós vamos fazer. Sabendo que todos os elementos estão ligados em série, então a força eletromotriz do gerador ela tem que ser igual à soma das tensões em cada uma do quê? Dos componentes, né, turma? Tá bom? Então, nós vamos ter o quê? Tensão total, a força eletromotriz total, ela é o valor da tensão na resistência mais a tensão do LED, né? Então, nós vamos ter o seguinte, turma: 0,6 que a gente acabou de calcular, o 2,25 que é o do LED, mas Todai, 2,25 mais 0,6, né? Isso aqui não está dando 3. Por que não? Porque tem uma tensãozinha ainda que é a tensão da resistência interna. Tá bom, pessoal? Então, se você somar, você vai ver a diferença aí, que você vai ver que essa diferença, né, 3 menos o 0,6 mais o 2,25, né, ou seja, 3 menos um menos o outro, a diferença é de 0,15, aí vai bater, né? Então, o que é esse 0,15 volts, Todai? O 0,15 volts, turminha, é a tensão aqui, ó, tá bom? Ó? Essa tensão que a resistência interna ela tá puxando, ó, tá bom? Ela tá corroendo aqui. Então, na verdade, a tensão da bateria ela seria uma tensão de 3 volts descontado o 0,15. O 0,15 a resistência interna está roubando, né? Mas ele não quer o quanto a tensão, né? Ele quer o valor da resistência. Então a gente aplica a lei de Ohm de novo, né, pessoal? Tá? Então vamos lá. O R é igual a R vezes I, né? Então nós vamos ter o quê? Que o R é igual ao 0,15 dividido pelo I, que a corrente é a mesma, né? Circuito série e corrente não muda, tá? Então 0,15 dividido por 60 vezes 10 a menos 3, né? Uma conta simples de fazer, né, pessoal? Você não deve ter encontrado nenhuma dificuldade. 2,5 ohm aqui, tá? O que eu faria aqui? Eu jogaria aqui para 15, tá? Colocaria um 10 a menos 2 para indicar que é 15. Aí eu jogaria aqui um quarto dá o quê? 0,25. Aí eu faria menos 2 com mais 3, daria 1 positivo. E aí eu jogaria aqui 10 positivo com 0,25, 2,5. Mas você pode fazer do jeitinho que você quiser aí. Então ficamos com a alternativa B. Questão simples, né? Desde que a pessoa também conheça conceitos, né, pessoal? Ele tem que saber que a tensão total fornecida pelo gerador é igual à queda de tensão em cada uma dos componentes do circuito, tá bom? Coisa básica lá, né? Do estudo do comportamento da corrente, da tensão, né? Dentro de um circuito série, tá bom? Mas acredito que você não tenha tido problema, não. E vamos para a última questão, uma questão aí sobre física moderna. Vamos lá. Então tá aí, pessoal. Última questão, questão 70, né? Então nós temos o seguinte: no modelo do átomo do hidrogênio proposto por Bohr, o elétron ele pode se encontrar somente em determinados níveis de energia, os quais são representados na figura, né? Então ele pode estar no fundamental, né, pessoal, que é esse estado aqui. Depois ele pode sofrer uma excitação, né? Ir para o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante, né? Então, nesse estado fundamental, a energia em eletrovolts ela é de menos 13,6 e depois ela vai aumentando, né? Para menos 3,4 até chegando num potencial zero aqui, tá bom?
Considere que um elétron se encontra no estado fundamental de energia do átomo de hidrogênio de acordo com o modelo de Bohr. Isso aqui, às vezes, alguns vestibulares exigem que você saiba, que é o 13,6, outros dão. A maioria deles dão, né, pessoal? Tá? De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover o elétron, né, do átomo. Perdão, desculpa, me perdi aqui. De acordo com o modelo de Bohr, a menor quantidade de energia necessária para remover esse elétron do átomo e a menor quantidade de energia para excitá-lo são quais valores respectivamente? Então são duas perguntas, tá? Primeiro, ele quer o que mesmo, Todai? Ele quer a menor quantidade de energia, tá? Para remover o elétron, tá? Para o elétron cair fora, pessoal. E depois aqui de azul, o que ele quer, Todai? A menor quantidade de energia também, né? Para excitá-lo, tá bom? Então vamos lá, turminha. Bom, para remover um elétron do átomo, eu preciso retirar toda a energia dele, tá certo? Então eu vou precisar tirar o menos 13,6, eu vou precisar de uma energia de 13,6. Então, com uma energia de 13,6 com menos 13,6 vai dar zero. Eu consegui deixar ele sem energia e eu solto ele. Então a jogada era essa, tá, pessoal? Então eu ficaria com a alternativa A ou B. O restante aqui eu desprezo, tá bom? Muito bem. Agora, eu preciso saber qual que é a menor quantidade de energia necessária para excitá-lo, né, pessoal? Muito bem, turminha. A menor energia, então, para excitar um elétron é porque você leve ele do fundamental para o primeiro estado, né? Você leve ele de menos 13,6 até menos 3,4. Cuidado, pessoal, para não colocar o 3,4, tá? Por quê? Porque ele já tem menos 13,6, né? Ah, toda era uma pegadinha aí, né? Isso, galera. Então tinha que fazer o menos 3,4 menos o menos 13,6, né? Que vai dar 10,2. Então era a alternativa A, tá bom? Então cuidado, pessoal, tá? Você vai ter que fornecer 10,2, porque você fornecendo 10,2, ele pula para esse cara aqui, ó. E nesse cara é o primeiro estado excitatório dele, tá bom? Tranquilo, né? Eu não tinha por que também ele fazer uma questão tão complicada. Quando é física moderna, geralmente eles entregam de bandeja. Tá bom? Turminha, é isso, tá bom? Depois você vai consultar nossa playlist também, que em breve eu vou estar soltando para vocês também o comentário das questões da segunda fase. Aí umas questões um pouco mais bem elaboradas, um pouco mais difíceis, né? Tá bom? Um pouquinho mais trabalhosas. Aí eu solto por questão, tá? Essas 10 questões aí, como a gente consumiu em média aí 4 minutos por questão, né? Numa prova você faria em média de 3 minutos, é que a gente tem explicação, por isso que demora um minutinho a mais. Então dá para a gente publicar num arquivo só, tá bom? Peço que você dê o seu joinha, isso estimula aí o trabalho do professor, ajuda, né, o trabalho do professor para continuar aí a resolver as provas, né? Essa prova mesmo foi atendendo o pedido de uma aluna aí que está prestando medicina, né? Ela pediu para eu comentar para ela. E é isso, pessoal. Qualquer outra prova que você tiver interesse, que quer que eu comente, coloque aí no seu comentário, tá bom? Ou se tem alguma dúvida dessa prova também, tá bom? Coloque aí que a gente responde, às vezes não tão rápido, mas dando tempinho, o Todai responde para você. Tá legal? Um grande abraço, não deixe também de compartilhar com seu colega esse vídeo, tá bom? É bem bacana também para vocês depois estudarem juntos, conversar, discutir aí, tá? E até a próxima, galera.